E o nosso papel aqui nessa manhã de sábado também é traduzir, incluir quais as consequências para a América do Sul, como é que isso atinge o Brasil. Por isso a gente vai conversar agora com o professor Vitello Brussolin, que topou já conversar ao vivo com a gente. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Vai tentar traduzir também o que esse cenário representa até para o Brasil, né, professor? Bom dia, seja muito bem-vindo a essa conversa. A gente está falando também diante de uma tensão imensa ali dos próximos capítulos. O que vai acontecer depois desse ataque que aconteceu na madrugada, já assumido por Donald Trump à Venezuela? Bom dia. Bom dia, Fabiana, Fara, bom dia a todos. Olha, Fabiana, certamente os Estados Unidos não prenderam o Maduro para deixar a Delcy Rodrigues, que é vice-presidente, assumir o poder impunemente. Pela Constituição da Venezuela, caso o presidente renuncie ou seja deposto, assume a vice, que é ela, o Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional. Mas nós sabemos que o Maduro não venceu as eleições no ano passado, porque o Centro Carter, que é um centro autorizado, foi autorizado pelo regime a acompanhar as eleições, e entregou as atas para a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização a qual o Brasil faz parte. O Brasil vinha cobrando as atas das eleições, como vocês falaram há pouco, mas essas atas estão com a OEA, essa organização, e elas demonstram que o González venceu as eleições por 67% dos votos. Os Estados Unidos provavelmente vão tentar negociar uma anistia para os militares que sustentam esse regime há mais de 2 décadas e meia. O regime do Chávez e do Maduro não ficou no poder, ele não ficaria sem o apoio dos militares. São mais de 2.000 generais que a Venezuela tem e não há interesse de ninguém nas Américas que haja uma guerra civil, por exemplo, na Venezuela, que é um país com 28 milhões de pessoas, que já tem 8 milhões de refugiados. Então, imagina o efeito danoso que uma guerra civil teria para a região e para a população venezuelana, Fabiana. Professor, eu gostaria de aproveitar aqui, antes de fazer uma pergunta para o senhor, informar que o senador americano Mike Lee, senador por Utah, que conversou agora há pouco com autoridades do executivo americano, ele informa ainda que o Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos e que o ditador venezuelano está a caminho desse momento dos Estados Unidos. Então, existia aí aquela demanda da vice-presidente da Venezuela, que pedia aos americanos uma prova de vida de Maduro. E segundo informações do senador americano Mike Lee, Maduro está a caminho dos Estados Unidos. Agora, professor Vitello, a gente lembra que o Ministério de Relações Exteriores da Venezuela anunciou agora há pouco que pretendia convocar uma reunião de emergência no Conselho de Segurança das Nações Unidas da ONU. E a gente reforça aqui que os Estados Unidos têm uma voz muito alta dentro desse conselho. Como é que o senhor vê essas discussões diplomáticas no âmbito das Nações Unidas sobre essa ação americana na Venezuela? Olha, Fara, o Conselho de Segurança da ONU é o órgão da ONU responsável pela manutenção da paz. Ele tem 15 membros, 5 deles são membros permanentes, com direito de veto. Esses 5 permanentes são os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Reino Unido e a França. Então, basta que um desses 5 vete uma decisão do Conselho para que a decisão não avance. Os Estados Unidos vetarão qualquer tentativa de decisão do Conselho que afetem os interesses dos Estados Unidos. Isso é evidente. Existe uma previsão na Carta da ONU que países envolvidos em controvérsias que ameacem a manutenção da paz devem se abster de votar no Conselho de Segurança. Mas essa determinação não é cumprida desde a década de 50, a Carta da ONU é de 1945. A Rússia, por exemplo, não se abstém de votar em decisões do Conselho de Segurança que afetam na guerra na Ucrânia desde 2014. Então, os Estados Unidos também não vão se abster. De qualquer forma, outros países como Reino Unido e França não deixariam nenhuma decisão da China e da Rússia passar no Conselho. O Conselho está congelado como esteve durante boa parte da Guerra Fria. A Venezuela pode tentar alegar que os Estados Unidos não têm direito de atacar o seu território pelo direito internacional e também que o Trump precisaria de autorização do Congresso. Mas, de fato, o regime do Maduro também viola os direitos da população da Venezuela, inclusive o direito de escolha democrática, Fara.
O Vitélio Brustolin, que está com a gente, professor de Relações Internacionais, claro, debruçado nessa questão geopolítica do momento. Eu queria trazer um olhar aqui, que a gente acompanha também nas redes sociais, se esse não seria um ataque indireto à China, professor? Tem também essa conotação? Essa é uma pergunta inteligente, Fabiana, porque a nova Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, divulgada no início de dezembro, demonstra o interesse dos Estados Unidos nas Américas, sobretudo na América do Sul. Retoma a doutrina Monroe, lá de 1823, dizendo que a América é para os americanos. O Trump já havia feito com que a Argentina se afastasse da China em troca dos swaps cambiais que o Milei precisou. O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, chegou a anunciar que os Estados Unidos desejam se tornar novamente o principal parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos foram ultrapassados pela China em 2009. Existe sim interesse dos Estados Unidos na região. Agora, a China não tem como fazer nada para ajudar o Maduro. Existe um bloqueio naval nesse momento nas águas territoriais da Venezuela. Não é um bloqueio apenas para impedir que navios fantasmas carregando petróleo levem esse petróleo para fora, violando sanções, mas é também um bloqueio para impedir a entrada de ajuda tanto da Rússia, quanto do Irã, quanto da China. Lembra muito a crise dos mísseis em Cuba em 1962, quando os Estados Unidos também bloquearam Cuba do acesso à ajuda da então União Soviética, Fabiana. Professor, segundo ainda o senador Mike Lee, que deu uma declaração agora há pouco, um senador americano pelo estado de Utah, essa ação de hoje, comandada pelo presidente Donald Trump, estaria prevista no artigo 2 da Constituição americana, que protege os Estados Unidos diante de um ataque real ou iminente. E aí minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que essa decisão do Trump, que não teria consultado o Congresso americano, pode acirrar a disputa, o debate entre democratas e republicanos nos Estados Unidos? Sem dúvida. O que acontece, Fara, é que é a segunda vez que o Trump usa esse subterfúgio neste segundo mandato dele. A primeira vez foi no bombardeio às usinas nucleares do Irã, Fordo, Natanz, entre outras, no ano passado, juntamente com Israel. O Trump alegou que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que, portanto, segundo o artigo 2º da Constituição dos Estados Unidos, o comandante em chefe das Forças Armadas deveria agir e depois apenas justificar no Congresso. O argumento do Trump para a Venezuela é que o tráfico de drogas gera um risco iminente aos cidadãos dos Estados Unidos. Então, o julgamento do Maduro lembra muito, inclusive, o julgamento do Noriega, em 1989, ditador do Panamá, foi levado para os Estados Unidos, foi julgado e cumpriu pena nos Estados Unidos, Fara. Ô, professor, então aí uma dúvida que surge, já que você trouxe o Panamá aqui para o nosso repertório, e é importante dizer isso também, sobre toda essa condição histórica, mas aí é o seguinte, o que se pensa é diferente atacar Panamá da Venezuela. O que aconteceu nessa madrugada? Pelo menos 7 ataques registrados ali. O que a gente imagina é a robustez, a preparação para que esse ataque acontecesse dessa maneira, ou seja, já havia uma preparação, muita gente envolvida, muitos militares envolvidos, a gente já pode pensar numa grande preparação, planejamento mesmo, né? É verdade. Olha, Fabiana, a Venezuela alega que o artigo 51 da Carta da ONU garante legítima defesa contra esse tipo de ataque, e é verdade. Agora, de qualquer forma, esse ataque foi planejado durante muito tempo. Ali está 25% da Marinha dos Estados Unidos, o maior porta-aviões dos Estados Unidos, o Gerald Ford, com uma escolta de 3 destroyers, um cruzador de mísseis, um submarino nuclear, 10 F-35. Nós vimos nas imagens que foram publicadas nas redes sociais helicópteros do tipo CH-47 Chinook. São helicópteros de transporte de forças, especialmente forças, nesse caso, forças especiais, que pode carregar de 33 a 55 soldados. Foi uma ação cirúrgica planejada para destruir alvos militares, radares da Venezuela, pontos de centros de comando e controle e prender o Maduro. Então, foi sim muito preparada, Fabiana.
Professor, a maioria dos países sul-americanos se mantiveram neutros ou foram contrários a uma ação mais ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela. Apenas a Argentina demonstrou de forma mais intensa o apoio por esta ação militar. Como é que o senhor vê a geopolítica na região com esse ataque? Porque o presidente Lula, por exemplo, sempre disse que ele era contra uma opção militar e defendia a estabilidade no continente sul-americano. Como é que o senhor vê essa decisão de Trump de ignorar a maior parte dos países sul-americanos e bancar esse ataque? Olha, Fara, no Mercosul, muitos países apoiaram a deposição do Maduro. Isso tem que ser dito, né? Inclusive, nas eleições recentes no México, tanto o partido da direita quanto da esquerda, o partido do CAST, defenderam a deposição do Maduro. É muito difícil países da América do Sul, América Central, que apoiem realmente o ditador Maduro. A gente pode citar Cuba, Honduras, Nicarágua. São poucos países que apoiam o regime do Maduro. A questão é a saída violenta do Maduro do poder. Como nós vimos, foi uma operação cirúrgica. Agora, o que vai acontecer é que tem que ser negociado. O Edmundo González, que venceu as eleições no ano passado, ofereceu uma anistia aos generais da Venezuela, né? São 2.000 generais. Ele acredita que seja melhor negociar uma transição de regime do que gerar uma guerra civil, inclusive porque esses regimes do Chávez e do Maduro vêm perseguindo opositores e destituindo possibilidades de haver uma reação insurgente na Venezuela. Não interessa a ninguém uma guerra civil na Venezuela, sobretudo aos países vizinhos. O Brasil tem 2.200 quilômetros de fronteira seca com a Venezuela. Então, seria, sim, interessante que houvesse uma transição pacífica. Agora, como a Venezuela vai julgar depois os militares que cometeram crimes lá, é uma outra questão. Na Argentina, por exemplo, eles foram julgados e condenados. No Brasil, eles foram anistiados, Fara. Muito bem, 8h27. Muito obrigado, professor Vitélio Brustolin, especialista em relações internacionais. Obrigado pela sua participação aqui nessa edição de sábado do Fala Brasil.